Depois de toda a alta que o Bitcoin teve, é a primeira vez que ele demonstra uma fraqueza dessa tendência. Isso pode significar que podemos ter uma correção, uma queda a partir desse momento. E tem um detalhe que ninguém acabou percebendo, que você precisa entender esse contexto para você não fazer besteira. Então fica até o final desse vídeo que vai valer muito a pena. Vamos começar pelo que o Bitcoin está apresentando para a gente, que foi a primeira vez que demonstrou uma exaustão. Por que eu estou falando de exaustão? Porque depois que ele formou este padrão aqui, que geralmente entrega uma alta, você vai perceber que no gráfico diário dá para marcar alguns topos aqui. Este topo aqui, esse topo aqui ficou bem evidente também. E agora tivemos um novo topo que ainda está para confirmar. O importante disso é que se você ligar esses topos, o preço está ascendente, o preço está subindo, então temos uma tendência de alta no preço do Bitcoin. Ótimo, mas o que eu avisei para você ficar esperto é que a força não está acompanhando toda essa movimentação. No gráfico diário, a força compradora está sobrecompra, então ela está chegando a uma zona de limite e ao mesmo tempo que o preço está subindo, a força não está acompanhando, a força está caindo. Isso significa que essa alta vai durar pouco? Talvez. O que você precisa ficar esperto é no primeiro sinal que o mercado demonstrar para você ver se ele está validando ou não essa divergência, essa diferença entre o preço e a força. E você sabe que quem domina, quem direciona o mercado é a força compradora e vendedora. Então a leitura que importa mais é para onde a força está indo. Então é mais ou menos você fazer rastrear a movimentação do dinheiro. Se o dinheiro está indo para cima, só a gente comprando, ótimo, você tem um movimento válido. Agora, se o mercado está subindo ao mesmo tempo que estamos tendo uma força vendedora no mercado, tem gente vendendo, consequentemente a tendência é o mercado corrigir. E aí, depois de ligar esse ponto de atenção, hoje tivemos pela primeira vez uma demonstração de fraqueza do mercado que você não vai deixar isso passar. Além de ter outra coisa que eu vou te mostrar ainda que me chamou muita atenção, mas de um modo geral, olha só o comportamento que o mercado teve, pelo menos vou botar aqui no gráfico de 4 horas, vai ficar mais claro para você, mas foi a primeira vez que o mercado demonstrou um volume acima do normal, junto com uma formação de topo, uma sombra grande aqui de recusando uma movimentação continuidade alta, e depois um candle vermelho, agora ele está digerindo essa queda, meio que um padrão de equilíbrio. Outro fato importante também é que 38 mil dólares a gente tinha uma resistência importante. Voltando no gráfico diário e pegando umas referências antigas do preço, pelo menos desde quando a gente teve o preço batendo ali em 2021 para frente, temos regiões aqui importantes para levar em consideração. Temos zonas que confluem para ser uma grande resistência para o mercado aqui nesse ponto. Então, quando você entende que aqui a gente tem uma certa parede para o mercado subir, e você avaliando que ele está em divergência, está meio que entrando em um momento de exaustão, cara, 38 pode ser uma região que ele vai retrair. Isso vai depender de como ele vai se comportar quando ele chegar nesse ponto. Então, agora que ele chegou no ponto de resistência e se comportou desse jeito, podemos ter aqui uma possibilidade dele iniciar uma correção. Eu vou adicionar ainda uma coisa que me chamou muita atenção, que muita gente vai me achar louco aqui por mostrar isso, mas a análise gráfica, isso aqui tem um papel essencial e importante, tá? Primeiro de tudo, é que desde quando o Bitcoin começou a subir, desde os seus 15.500 aqui, quando ele formou esse fundo, ele iniciou uma linha de tendência de alta, tá? Essa linha de tendência de alta ficou marcada como essa aqui, tocando nessas regiões aqui e nesses fundos. Ótimo, então ele estava seguindo uma estrutura de alta. Depois que ele rompeu para baixo, ele iniciou uma estrutura de baixo, uma estrutura corretiva, só que ela durou muito pouco e logo em seguida o mercado já começou a subir. Um detalhe é que nessa região que o mercado bateu, que era mais ou menos aqui uns 35, 36, só que agora foi expandida para os 38, e uma coisa importante, tá? O mercado não é uma ciência exata. A gente tem margem de erro, uma porcentagem em consideração que você tem que levar. Porque muita gente acha, pô, 36 mil dólares já estava precificado com sobrecompra, já não era o momento bom para você fazer uma compra. Só que ele subiu para 38, então você tem um ganho percentual aí até que bom, mas o mercado não é uma ciência exata. Você pode ter ganhado 2% por um momento, o mercado pode retrair a partir desse momento também, e você pode deixar de ter essa valorização. E é muito mais importante você ter um gerenciamento de risco que te proteja do que você querer pegar toda a movimentação do mercado. Lembra, você tem que sobreviver nesse mercado primeiro para você estar apto a ficar rico com ele ou ganhar muito dinheiro. As pessoas que estão sonhando, porra, eu vou ficar rico nesse mercado, eu vou ganhar muito dinheiro. Você sabe sobreviver no mercado, sabe identificar
os momentos mais propícios para você comprar, para você vender, sabe fazer o gerenciamento de risco correto, porque se você não sabe fazer isso, cara, você está desamparado. Porque nesse ponto o mercado chegou nos 38, excelente. Olha quanta estrada o Bitcoin tem para o seu topo histórico nos 70 mil dólares. Tem uma altinha boa para acontecer ainda, muita coisa pode rolar, mas por conta dessa exaustão o mercado pode entrar em um período mais corretivo, não significa que ele vai derreter, mas a partir dessa exaustão que ele teve hoje, vamos esperar uma confirmação. Confirmando, ele pode dar início a uma tendência de baixa micro aqui no curto prazo, para possibilitar que ele suba novamente e continue seu ciclo, tá? Que na minha opinião já viramos o ciclo, estamos em alta e agora ele vai ter que buscar algumas bases de suporte para validar os rompimentos que ele já fez ali nos 32 mil dólares, confirmando, tá tudo show pra gente. A única coisa que muita gente está deixando de perceber é que depois dos 70 mil dólares, chegando no rompimento do topo histórico, o que vai acontecer com o preço? Ninguém tem ideia. Então, a pergunta que eu te faço, se a maioria das pessoas não tem ideia, quando elas vão saber a hora certa, ou pelo menos a hora mais propícia para fazer uma venda? Porque se você não tem referência gráfica, o que você vai fazer? Aqui nós temos resistências, vamos lá, nos 48 mil dólares, temos resistência aqui nos 60 mil dólares. Então, a gente tem alguns valores de referência para o mercado bater e mostrar uma retração, sem problema em continuar a sua estrada para cima. A partir do momento que ele rompe o topo histórico, você está preparado para achar uma exaustão do mercado, para colocar dinheiro no bolso, sabe fazer a transição entre o Bitcoin para as altcoins, o momento certo para você dar win nas altcoins, se for de acordo com o seu gerenciamento de risco, que tudo isso vai potencializar os seus ganhos. Então, novamente, batendo a tecla, você precisa ter noção gráfica para você saber os pontos de exaustão, as fraquezas do mercado para você explorar isso e ganhar dinheiro e colocar toda essa história a seu favor. Tudo isso se resume em uma palavra só, chamada estratégia. Se você quer ter acesso a uma estratégia, é a única que você precisa, e o melhor investimento que você pode fazer nesse mercado de cripto para você ficar preparado, para encontrar esses pontos de exaustão e fraqueza do mercado, extrair o máximo dele em tudo que está para acontecer, você clica no primeiro link na descrição com essa estratégia Sniper, que vai valer muito a pena. E aí, se o mercado pegar e retrair a partir desse momento, qual que seria os suportes para a gente se espelhar e buscar oportunidades? Temos nos 34 mil dólares um suporte, os 33 mil dólares mais ou menos. Descendo mais, temos a região dos 31, onde ele rompeu toda essa consolidação aqui que você estava vendo. E mais abaixo, se permitir ele entrar nesse range novamente, temos os 25 mil dólares como uma grande referência para o preço. Então, conforme o mercado subiu muito, agora temos alguns suportes aí nesse meio do caminho, o que dificulta um pouco um derretimento total no mercado, só se acontecer alguma coisa que a gente não tenha controle. Mas a situação do Bitcoin está muito saudável. Toda a estrutura que ele está mostrando aqui de dominância está muito saudável, a dominância em si está subindo, está em uma tendência forte de alta. Depois que ele bateu aqui nos 52%, que eu avisei no relatório semanal para quem já é sniper, então esse é um dos benefícios que você vai ter. Toda semana uma atualização do mercado. Eu avisei que a gente tinha um suporte forte aqui na dominância, e a partir do momento que ele batesse aqui, ele poderia entregar uma alta. Isso significaria que o Bitcoin tomaria a frente e aquela valorização das altcoins poderia dar uma freada, tá? Então é muito importante você ter essa dimensão, e a partir do momento que ele segura isso aqui como suporte, a gente pode ver a mesma coisa acontecendo do que aconteceu lá atrás, uma tendência forte de alta da dominância como a gente teve nestes pontos que só o Bitcoin leva à frente para o mercado e depois distribui para as altcoins, porque é um processo, vamos lá, em etapas. Primeiro o Bitcoin capta o valor, tudo vai para o BTC, tá? Depois que o Bitcoin capta muito valor, ele distribui para quê? Para as altcoins, mas as primeiras do ranking. Então as maiores, como o Ethereum, temos Matic, BNB, então ele vai pegar, vai distribuir um pouco para essas altcoins, e a partir do momento que ele termina essa distribuição, ele começa a focar em uns ativos mais arriscados, como criptomoedas lá descendo para o ranking 100 adiante. E aí sim a gente tem uma valorização do resto aqui das altcoins. Então são etapas. O que a gente viu agora é o Bitcoin ganhando bastante valor, o que a gente está vendo hoje já é o Ethereum ganhando uma relevância, então a gente pode estar vendo aí um momento que assim que o mercado continuar nessa zona dos 36, 38, se manter ali, pode dar margem para o Ethereum começar a se valorizar frente ao Bitcoin e depois isso passando para as altcoins. A única coisa que me deixaria mais confortável de ver isso acontecendo é com o Bitcoin mais para cima, tá? Quero o Bitcoin muito mais acima do que ele está hoje, que ele vai captar muito mais valor. Isso vai permitir que as altcoins aumentem de preço
de uma forma muito mais violenta do que a gente está vendo agora. Então esse é o interesse, que o Bitcoin suba bastante, mais ainda, e aí assim que ele subir, ele distribua e faça essa tendência aqui que você está vendo na dominância. Ele sobe, inicia uma distribuição e a partir desse momento aqui, muitas altcoins ganham de valor. Depois ele continua sua jornada, aí o Bitcoin sai na frente de novo. E aí sim, quando você estiver vendo isso aqui acontecendo, essa dominância caindo muito forte, aí vai ser um momento de ouro para as altcoins. Então, se você pegar mais ou menos os momentos do mercado, você vai perceber que a gente tem um momento muito propício para focar no Bitcoin e um momento muito propício depois para focar nas altcoins. E são momentos completamente diferentes do mercado. Nesse primeiro momento, o seu potencial de lucro é grande, mas nessa região vermelha, o potencial de lucro, se você tomar a decisão correta, é infinitamente maior, porque são criptomoedas menores que têm o potencial de explosão. E aí você consegue identificar alguns sinais e conseguir. É possível, tá, fazer muito dinheiro, mas você tem que ter base para você tomar a decisão correta, porque não são todas as altcoins que vão subir e ter essa valorização. Assim como no ciclo passado, muita gente fez muito dinheiro somente nessa etapa aqui que o Bitcoin deixou a margem para as altcoins subirem. Então, neste momento, você tem uma grande oportunidade para ganhar muito dinheiro e depois você tem uma segunda oportunidade, mas você tem que pegar esse momento de transição e não acaba sendo muito difícil de achar. Basta você ter o conhecimento para observar isso. E toda essa alta do Ethereum pode ser explicada por essa notícia, falando que a BlackRock agora, a mesma gestora que tentou aprovação do ETF de Bitcoin, agora correndo atrás de um ETF de Ethereum e já pode encaminhar um pedido para a SEC semana que vem. O que isso significa? Significa que o mercado de cripto está em uma corrida praticamente louca, desenfreada de registros de ETF. Por quê? Porque na ótica de uma empresa gestora de muita grana, como a BlackRock aqui tem em posse 9 trilhões de dólares em assets, então olha só, né? O que isso significa? Significa que as empresas estão aproveitando um produto, esse produto seria o ETF, e tem muita demanda no mercado. Por que eu estou falando demanda? Porque se o mercado subiu tanto assim, por uma precificação de um ETF, tem demanda no mercado. E mais inteligente que uma empresa pode fazer é abusar dessa demanda, criando mais produtos ainda, para extrair o máximo e lucrar. Tá? O principal objetivo dessas empresas é tirar muito lucro. Então, se tem uma oportunidade, uma demanda muito forte, vamos socar de ETFs. Então, a gente está nesse momento por essa corrida de ETFs, e isso reflete no preço, com o Bitcoin subindo. A partir do momento que ele demonstra uma fraqueza, aí sim você tem que ficar esperto, porque nesse meio do caminho, nesse meio dessa história maravilhosa, tem essa informação aqui. Michael Saylor, o dono da MicroStrategy, que comprou Bitcoin loucamente durante os últimos meses, anos, o cara tá com $1 bilhão dólares em lucro. O que isso significa, Douglas? Significa que o mercado não trabalha só em uma direção. Ele trabalha em ondas, ele sobe, desce. Então a gente vê uma estrutura muito simples e muito clássica do mercado que no meio de tantas altas, vamos ter algumas retrações no meio do caminho. Essas retrações são marcadas por momentos que algumas pessoas vão vender, realizar lucro para comprar mais barato. E aí, aí muita gente entra na narrativa, né? Ninguém vai fazer isso porque o Bitcoin é um ativo para o longo prazo. Nem todo mundo pensa assim. Esse cara pode ter esse pensamento, tá? Que não vou vender nunca. Mas pensa outras empresas que estão lucrando $1 bilhão. Eu tenho certeza absoluta que você, se fosse esse cara, você teria tirado essa grana, tá? Se você estivesse lucrando $1 bilhão, você fala, pô, é muito dinheiro, você vai realizar lucro. Então seria o mais normal. Assim como várias empresas precisam de rotatividade, geração de caixa e nada mais justo que realizar alguns lucros. Então, nesse meio do caminho super otimista, tem pessoas vendendo, tem instituições e empresas realizando vendas. E quando você entende isso, você sabe que nenhum movimento é infinito, ele tem um certo limite. Aí basta você observar alguns sinais, como a gente está tendo agora, de uma exaustão do mercado e ver até onde isso pode ir. Uma informação importantíssima é o total 3. Vamos lá, o que significa o total 3? É um gráfico que vai representar as altcoins. Então a gente tira o Bitcoin, tira o Ethereum, temos o resto das criptomoedas do mercado. Se esse gráfico está subindo, essas criptomoedas estão ganhando valor. Se esse gráfico está em queda, essas altcoins estão perdendo valor. E uma coisa que eu quero te deixar bem claro para você, te alertar, é que nesse padrão que a gente estava vendo, que tinha uma possibilidade de fazer um rompimento para baixo de um padrão de continuidade, ele rompeu para cima.
Só que a partir do momento que ele rompeu para cima, você vai ver que no início do dia, pelo menos toda essa movimentação maravilhosa do dia, muitas altcoins subiram, estava tudo verde, e a partir do momento que o Bitcoin bateu os 38 e retraiu, as altcoins começaram a andar para a direção contrária, começaram a retrair. Então, estavam 7, 10% positivas e agora estão 5, 7% negativas, então teve uma queda relativamente forte. Isso se eu falei certo, né? Então, isso se deve, agora acertei, o fato dele ter batido aqui nos 400 bilhões de dólares de market cap dessas altcoins. Então ele tinha uma parede muito forte, um teto para bater, e quando ele bateu nessa resistência aqui, que é uma referência relativamente forte, ele retraiu. Então olha só como é que o mercado casa certinho. Nesse momento eu fiz um short aqui em algumas altcoins, consegui ter sucesso, já saí esperando mais alguns sinais para ver se o Bitcoin vai ou não continuar essa retração, mas o que acontece, que eu quero te alertar, na maioria das vezes, muita gente pode não ter ligado os pontos, ou quem já tem experiência com o mercado pode confirmar isso comigo, quando nós temos esse padrão de continuidade de movimento, ou seja, se o mercado está caindo, ele faz um triângulo simétrico, ele tende a dar continuidade à queda, assim como ele está subindo, ele faz um triângulo simétrico, ele tende a dar continuidade à alta. Só que em uns tempos gráficos mais curtos, você vai perceber que ele geralmente busca uma liquidez nestes extremos aqui. Então, a base que gera o triângulo, estou tirando uma informação aqui que anos de observando o mercado de cripto, isso acontece muito. Você pode ver em qualquer tempo gráfico, nós temos um fractal aqui, tá? Então, olha só, toda vez que ele tem e cria essa base aqui desse triângulo simétrico, ele pode buscar uma região de liquidez aqui para continuar o movimento. Isso aconteceu diversas vezes no mercado, conforme a gente viu ele caindo e subindo também. Então aqui ainda tem um ponto de alerta para você, que as altcoins, por mais que esteja tudo maravilhoso, estamos batendo uma resistência aqui, então confluindo, botando todos os dados em cima da mesa, o Bitcoin está demonstrando uma exaustão e você tem que ser mais crítico agora na hora de tomar uma decisão, porque o mercado já está sobrecomprado. O inteligente seria esperar uma confirmação dessa retração, desse sinal de exaustão, se tivesse, vai continuar subindo, mas como nós estamos batendo em vários gráficos em uma resistência forte, é provável que essa correção continue a partir desse momento, tá? E aí volta aquele papo daquelas zonas de suporte, 33 mil dólares, 31 e 25 no pior dos casos. Tem gente ainda colocando em pauta aqui no gráfico da CME do Bitcoin, que nós temos gaps. Gaps são aberturas e entre a abertura e fechamento do preço do Bitcoin, tá, no mercado paralelo. E o que isso significa? Significa que nessas aberturas o mercado tende a voltar nessas regiões para preencher o gap, preencher o vazio. Tá? E aí a gente tinha um gap aqui nos 33 a 35 mil dólares e o Bitcoin preencheu a partir desse momento, curioso. Só que aí muita gente está trazendo o fato que nós temos outro gap aqui nos 20 mil dólares e se a gente vai fechar ou não esse gap já é história para o futuro. É só uma informação relevante que eu estou te passando, que é muito conhecida na análise gráfica. Só para também dar um contexto, não parecer que ele vai buscar essa região, temos vários gaps aqui na história do Bitcoin que nunca foram preenchidos, tá? Então, por mais que seja completamente otimista, maravilhoso, alguns gaps não chegaram a ser preenchidos, como esse aqui chegou minimamente a ser preenchido. Agora temos outras situações que o mercado também acabou não preenchendo, como esse aqui, ó. Você vê que antes ele preencheu, aí tudo bem, aqui preencheu, então você vai ver que isso é muito recorrente, mas também tem casos que o Bitcoin não preenche. Então, não tem nada garantido aqui. É só uma informação relevante para você e toma cuidado na tomada de decisão que você tiver a partir desse momento, porque você tem que ser mais crítico com o mercado subindo tanto. Eu sei que a promessa do ciclo de alta é muito forte, mas você tem que estar preparado para surfar ele da forma mais inteligente possível, não se expondo de qualquer forma irracionalmente, porque isso aqui pode custar o dinheiro. Lembrando, muita gente está com esse pensamento que vai ficar rico e não são todos que vão ficar. Então você tem que fazer o máximo, se certificar que você vai fazer parte dessa turma que vai fazer muito dinheiro. E você só tem que tomar a melhor decisão possível, baseada nos dados que nós temos no mercado. A análise gráfica te auxilia nisso. Nem preciso falar que a estratégia é um requisito principal para você fazer muito dinheiro com o mercado, porque vai te dar mais base para você aí tomar a sua decisão. Novamente, link na descrição, você vira um sniper. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, um grande abraço e tamo junto.